A paz do Senhor, falando EBD, de volta nesta feita com as lições bíblicas, Betel Dominical, Sala dos Adultos. Vamos para o tema do trimestre, personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Hoje, nós vamos tratar da lição de número 4. Esta lição vai ser ministrada nas igrejas no dia 26 de outubro de 2025, e nós falamos da lição de número 4. O tema é Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Tá bem? O texto áureo se encontra na carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 11, o versículo de número 31, que nos diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. A verdade aplicada nos ensina que a fé em Jesus Cristo, que recebemos a partir do anúncio do Evangelho, nos conduz à vitória sobre o mundo. Os objetivos da lição são 3. O primeiro, identificar a origem de Raabe. O segundo, reconhecer que Raabe temeu ao Deus de Israel. E o terceiro, ressaltar a mudança de vida de Raabe. O motivo de oração é para que a graça de Deus alcance os descrentes e desviados. Então, o esboço da lição, nós temos, o primeiro é a origem de Raabe, né, a introdução. O tópico de número 1, a origem de Raabe. O tópico de número 2, Raabe ouviu e creu. E o tópico de número 3, Raabe, de pecadora a salva. E também temos a conclusão. Tá bem? Então, como sempre fazemos, separamos sempre uma parte da lição para nós darmos sequência àquilo que nós queremos aprender, desenvolver. E nós separamos sempre o início do tema. O tema é uma escolha de fé. Então, nós vamos falar sobre isso. Tá bem? Propriamente dito sobre isto, quer dizer, uma escolha de fé. Uma mulher que teve uma oportunidade e desta oportunidade ela escolheu a opção que melhor lhe cabia, não que melhor lhe conviesse, mas a que melhor lhe cabia. E coube a Raabe, através desta escolha, a salvação não somente dela, mas de toda a sua família. E se formos mais além, nós vamos ver que esta escolha ela teve uma consequência até dias muito longínquos de Raabe. Nós vamos ver na lição. Então, nós começamos com uma escolha de fé. E quantas vezes escolhas são trazidas, nos são apresentadas? Algumas nós escolhemos certas, outras nós escolhemos erradas, e é o que nós precisamos aprender, a sempre ponderar, não no que nos é conveniente, mas o que nos é favorável. E às vezes o que é favorável a nós pode ser arriscado, como nós vemos no caso de Raabe. Então, uma escolha de fé que mudou não somente sua vida, mas toda a família, toda a história de sua família e também dos seus descendentes em muitos anos depois. Tá bem? Desta escolha, nós vemos que também dentro do texto áureo, do texto bíblico, nós vemos outra coisa interessante, que Raabe não perece com os incrédulos. Tá bem? Então, das nossas escolhas dependerá também a distinção da nossa vida entre nós e os incrédulos, ou a distinção na nossa vida de quem se faz nossa companhia, ou de quem nós fazemos nossa companhia. Se fazemos companhia com os crédulos, com os crentes, ou se optamos por ter por companhia os incrédulos, né? Aqueles que não fazem parte do povo de Deus e nem fazem parte também das escolhas, das suas escolhas não fazem parte das escolhas de Deus. É onde nós precisamos sempre fazer a escolha correta, porque também está
a vitória ou não, quer dizer, perecer ou não. O oposto de perecer é você sair vitorioso, é não sucumbir, é não morrer com os demais, como nós vemos no caso de Raabe, tá bem? No texto, nós vemos também no texto, na verdade, aplicada o ensino da lição, que diz assim: a fé em Jesus Cristo nos conduz à vitória sobre o mundo. Então nós temos algumas, veja, dentro da escolha de Raabe, ela escolhe a fé no Deus dos espias e não perece. Obviamente, para os nossos dias, a fé, esta mesma fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, veja aqui que ela faz a escolha por Deus através do testemunho dos espias. Aqui nós testificamos a nossa fé em ou na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos está revelada e que também nos foi pregada por alguém, trouxe a nós os apóstolos, trouxeram a nós também os pais da igreja, e até que alguém nos dias, perto dos dias da nossa conversão, nos trouxeram o nosso Senhor Jesus Cristo, em quem nós depositamos a nossa fé. Tá bem? E esta fé, ela nos conduz, ela nos leva à vitória. Veja, a vitória. Aqui a vitória é não perecer com os incrédulos. Enquanto Jericó toda é destruída e tomada, Raabe e sua família, os seus descendentes, aqueles que estão com ela, não perecem. E isto nós temos aqui, o não perecer, nós podemos ligar com a vitória que nos conduz, né? A fé em Cristo nos conduz à vitória sobre o mundo. Veja que aqui a vitória foi sobre a destruição de Jericó, né? Raabe não sucumbe, e sua família também não, e nós também não sucumbiremos à derrota do mundo, porque a nossa vitória já está garantida pela fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conduz, quer dizer, que nos leva a esta vitória. Vitória sobre o quê? Sobre o mundo. Quer dizer, o sistema pecaminoso, né? O sistema de pecados, o sistema que se opõe, então vamos colocar aqui, o sistema que opõe-se a Deus, tá bem? Que é o inimigo de Deus, que é opositor a Deus. Então nós temos esta vitória. Quando olhamos para o mundo, nós não estamos falando do globo terrestre. Nós estamos falando de um sistema pecaminoso que se coloca totalmente contra Deus. Totalmente. Em grau, número e gênero, ele se coloca contra Deus. Então, esta fé que nós temos em Cristo Jesus nos conduz, nos leva à vitória sobre o mundo, quer dizer, sobre o sistema que tenta nos tragar, que tenta nos envolver, nos enrolar, vamos dizer assim, que nos conduz, que tenta nos levar à desobediência a Deus, mesmo sendo nós conhecedores, tá bem? Mesmo sendo nós, temos aí algum conteúdo de conhecimento, não dá para conhecê-lo completamente, mas um conteúdo de conhecimento nós temos, tá bem? E esta fé, veja, esta escolha, ela é feita, por quê? Porque ela teme a Deus, ela teme, primeiro, veja, ela não tem medo do Deus de Israel, mas por ouvir o testemunho daqueles espias, Raabe teme, quer dizer, ela passa a respeitar, a olhar o Deus dos hebreus com um olhar diferente, de uma forma, de uma maneira diferente. Como nós sempre dizemos e vamos repetir, temer a Deus é uma coisa, ter medo de Deus é outra. Temor de Deus é fazer com que o ser humano respeite a Deus, considere, e ele procure agora conhecer mais a este Deus para quê? Cada vez mais respeitá-lo e obedecê-lo em todos os seus mandamentos, em todos os seus preceitos. Então, veja, ela não ficou com medo. Se ela tivesse ficado com medo, talvez ela teria entregue os espias para o povo de Jericó. Não, mas ela temeu, quer dizer, ela passou a respeitar, a ver o Deus de Israel de uma maneira diferente,
como Salvador, como aquele que redime, como aquele que resgata, como aquele que pode fazer milagres, como nós vamos ver aqui. Ela arrisca por confiar que Deus era capaz. Capaz de quê? De todas as coisas. A partir deste temor, o que nós vemos? Nós vemos que ela age. E por fé, ela age. Ela, veja, temor, ação, tá bem? Mas esta ação não é uma ação de qualquer maneira, é uma ação com coragem e obediência. Tá? Aqui são dois pontos muito importantes na vida de Raabe. Tá? Mas tudo isso, veja, novamente, por fé, ela teme a Deus e por fé age, tá bem? Então, veja, primeiro vem o temor e depois veio a ação. E esta ação foi baseada na coragem e na obediência. Por quê? Ela se arrisca, ela está colocando em perigo não só a sua vida, mas a vida de toda a sua família. Tá? E isto é fé, isto é fé. Quando nós vemos todo o contrário, todo o oposto, todos os contras que podem vir, não somente sobre nós, mas sobre todos aqueles que nós amamos, mas mesmo assim, nós decidimos por fé, tá bem? Nós decidimos por fé temer a Deus, quer dizer, temer mais a Deus do que as ações ou consequências trazidas pelos homens. É por isso que o apóstolo diz, antes temer a Deus do que a homens, Porque o homem, o que ele poderia fazer se ela fosse descoberta? Lançar o seu corpo à campa fria. Mas o Deus que tem aqui nas suas mãos está a vida e a morte, além de nos lançar à campa fria, ele pode também lançar a nossa alma na segunda morte. E é onde nós precisamos, veja, apesar de todos os pesares, agir com coragem e obediência a este Deus, como disseram os três jovens ali na fornalha de fogo ardente. Ele disse, olha Deus, olha Faraó, e se ele não nos livrar, veja bem, rei, se ele não nos livrar, nós também não nos prostraremos diante da tua estátua, e nem diante de ti também. Faça o que queres. E o que é que eles fizeram? Eles saíram vitoriosos, porque o respeito, a condição de temor a Deus, fez com que eles agissem. Veja, não há quem tema a Deus, quem considere, quem respeita a Deus, que tenha uma vida infrutífera, inativa, uma vida estagnada, parada. Não. Toda vez que você olhar para alguém e ele for temente a Deus, ele estará sempre agindo. Por quê? Esta ação ela é movida por quê? Por coragem, obediência e fé. Nos nossos dias, fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos direciona à vitória sobre o mundo. Que mundo é esse? O mesmo mundo que quer nos lançar novamente na fornalha de fogo ardente. Vamos usar este simbolismo. Este mundo novamente que quer nos colocar em perdição. Porém, nós não pereceremos com os incrédulos. Por quê? Nós fizemos uma escolha de fé e a escolha certa. Qual é a escolha? Temer a Deus sobre todas as coisas. E agirmos debaixo deste temor com coragem e com obediência. É aí que está a diferença daquele crente que faz para Deus e daquele que faz, aquele que não faz, quer dizer, aquele que não age por causa dos homens. Há uma grande diferença entre estes dois tipos de cristãos. O cristão que age por fé, e o cristão que está estagnado por causa do medo, por causa da paralisação pelo medo. Há uma distância muito grande entre estes dois cristãos. O cristão, apesar de a sua vida poder até correr riscos graves, ele vai continuar agindo. Foi o que aqueles moços disseram, lance-nos na fornalha ardente. Vamos ver o que acontece. Ora, e está lá o quarto homem na fornalha, que tem a aparência dos deuses. Quer dizer, a sua fé o seu temor estava em Deus, logo, por fé, a coragem e a obediência foi honrada, porque a presença do quarto homem, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, estava ali na fornalha
de fogo ardente, protegendo-os. E quando são chamados, eles não sentem, como Isaías diz, eles não é sentido neles, nem a chama chegou às suas vestes e nem cheiro de fumaça houve na vida daqueles jovens, porque o Senhor estava com eles. Então, nós começamos a aprender a fazer escolhas de fé. E precisamos, ainda mais nos dias de hoje, que se equipara, vamos colocar aí, equipara-se ao tempo de Raabe, a Jericó do tempo de Raabe, se compara também ali a Babilônia, quando esteve Davi, onde esteve Daniel e os outros 3 jovens. Quando nós olhamos para o mundo nos desafia constantemente a fazer uma escolha, mas o desafio deles não é, o mundo nos desafia, esse sistema oposto a Deus, ele nos desafia ameaçando, sabe? Não é aquele desafio faça, não, mas se você fizer, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, pode isto, pode aquilo, pode não ter isto, pode faltar aquilo para você. Tudo isto são ameaças. Mas, veja bem, a nossa escolha é por fé. Então, nós agimos com coragem e obediência. E ainda que todas estas ameaças do mundo, elas se concretizem contra nós, nós continuaremos obedecendo a Deus de todas as maneiras. Quando nós vamos para a introdução da lição, que diz aqui, onde nós colocamos aqui na introdução, antes disso, o ponto de número 1, ele começa dizendo assim, não, vamos falar da introdução da lição. Ela teme a Deus por fé e age por coerência. Aqui é a introdução da lição. Eu esqueci de marcar. Tá? Na introdução da lição, então, nós aprendemos que ela temeu a Deus e por fé agiu com coragem e obediência. Ora, sem isto, irmãos, não tem como nós agradarmos a Deus. Se nós não formos corajosos, é o que ele lembra Josué, já no primeiro capítulo do livro de Josué. Nós vamos ver em vários momentos, nós vamos ver ali com os soldados de Gideão, a primeira coisa que Deus vai exigir, coragem, fé, para que nós façamos parte dos planos de Deus. Se nós não agirmos desta maneira, o Senhor também não vai querer que nós façamos parte. Quantas vezes nós vemos, daquelas escolhas, daquelas separações, o Senhor separando sempre os covardes, como se diz, aqueles que, os tementes ao mundo, aquelas pessoas muito fracas, vamos dizer assim, na questão de coragem. Ponto de número 1, nós temos a origem de Raabe. Obviamente que nós já temos a história de Raabe, de cor e salteado diante de nós. Mas eu gostaria de trazer pelo menos isto aqui. Primeiro, ela residia em Jericó. Então vamos lembrar do que é Jericó. Jericó, está aqui embaixo, é uma cidade ímpia, idólatra e corrompida. Nesta cidade, ela era nada mais, nada menos do que uma prostituta, tá bem? Vamos diferenciar a prostituta da meretriz. A prostituta, ela é a profissão dela, tá? Ela recebe para isso. A meretriz, todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia, a meretriz, ela troca favores ou ela paga para que os seus parceiros se deitem com ela. Então, há uma divisão. Então, veja, Jericó é uma cidade ímpia, idólatra e corrompida. É uma cidade prostituta também. Por quê? Está diante de outros deuses, acreditando em outros, que outros poderiam levar, até mesmo uma característica que nós vamos ver aqui embaixo, a sua estrutura. Então, vamos dizer assim, ela não servia a Deus. E quando nós vemos isto também na Bíblia, e falamos sobre adultério, sobre prostituição, tem também o adultério e a prostituição espiritual. É quando nós deixamos o nosso Deus, ou o nosso Deus, como nosso noivo, para nós andarmos após outros companheiros, após outros deuses, após outros noivos, maridos, vamos dizer assim. Nós também estamos espiritualmente nos prostituindo e estamos também adulterando
espiritualmente. Quando vemos adultério e prostituição, não dá para pensar único e exclusivamente na traição física, tá bem? Nessa exposição física, mas temos de lembrar também da espiritual, porque nós temos um relacionamento com Cristo, sendo Jesus Cristo o noivo da igreja, nós, igreja, somos a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Obviamente que qualquer flerte que nós tivermos com outros deuses, que seja o mundo ou outras coisas, nós estamos prostituindo e adulterando contra o nosso noivo, tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado e olhar para este lado também, tá bem? Então vamos lá. Quem é Raabe? Raabe é uma prostituta que reside em Jericó, tá bem? Jericó, pelo seu lado, é uma cidade ímpia, quer dizer, que vem aqui é o contrário de pia, de piedosa, daquela que teme a Deus. O ímpio é totalmente o inverso do pio, né, do santo, daquele que quer servir a Deus. Por isso que Paulo diz, aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. Então, nós vemos, primeira coisa, na cidade, era uma cidade ímpia. Segundo, uma cidade idólatra, quer dizer, ela tinha outras coisas diante de Deus. Além dos seus deuses, ela confiava em outras coisas. E também, veja, uma cidade corrompida. Tá? Quando nós falamos de corrupção, nós estamos falando que é algo que destrói. Quando falamos da corrupção moral, ela destrói a moral. Corrupção física, ela destrói o físico. A corrupção em qualquer outra. Vamos pensar assim, o que é a ferrugem senão a corrupção do ferro? É o ferro se corrompendo a partir do tempo. Ele vai, com o tempo, a corrupção ela pode se tornar tão forte, ela pode se tornar tão grande, que um ferro que deveria ser resistente a uma determinada pressão exercida sobre ele, ele simplesmente vai quebrar. Ele vai quebrar porque está totalmente corroído, corrompido, carcomido. E quando nós falamos de corrupção, nós estamos falando desta cidade totalmente corrompida. Tá bem? Idólatra quer dizer que ela tinha vários pontos de confiança, e ímpio quer dizer que ela não prezava pela piedade, não prezava pelas coisas sagradas de Deus. Tem as suas qualificações, porém, veja, toda esta parte ruim que é apresentada da cidade, ela compromete o quê? Veja, era uma cidade bem fortificada. Segundo alguns historiadores, os muros de Jericó, eles eram tão largos, eu não estou falando de altura, estou falando de largura, que era suficiente para um carro ir, outro vir, logicamente o carro do tempo, né? Se você for no tempo dos romanos, o carro dos romanos eram as bigas, né? Eram aquelas carruagens. Se você voltar até o tempo, eles tinham as suas condições, de ter as suas conduções de tração animal ou tração humana, mas os muros eram tão largos. Veja, tanto é a ideia esta que a casa de Raabe, ela ficava num lugar privilegiado, quer dizer, ela ficava em cima, lá em cima desses muros, não só a dela, de outras pessoas também, tá vendo? Então nós vemos o quê? Que ela era bem fortificada, a tal ponto de que só a largura, a espessura deste muro, ele era tão largo que 2 carros passavam tranquilamente, um pelo outro, em cima dela. Segundo, ela era protegida por agora nós vamos falar da altura, né? Era um muro muros altíssimos. Os homens não conseguiam, se não houvesse ajuda de cima para baixo, de baixo para cima, era praticamente impossível chegar até o topo destes muros. Era muito difícil chegar, é por isso que nós vamos ver o milagre de Deus, é por isso que nós vamos ver as mãos de Deus cumprindo suas promessas, tanto ao povo de Israel e cumprindo também com Raabe. Também muros altos e largos, como eu já acabei de dizer. Mas apesar de toda esta fortificação, veja, a corrupção ela estava totalmente carcomida, ela estava totalmente corrompida. Totalmente corrompida, por quê? Por causa do pecado, por causa da transgressão, por causa de tudo aquilo que era contra Deus. E nós sabemos que tanto o sacrifício do justo, ele vai subindo as narinas de Deus com um cheiro suave,
quanto o pecado do mundo. O pecado do mundo também sobe a este cheiro, quer dizer, no caso já seria fedor, né? Já não é um odor, já é um fedor que sobe às narinas de Deus e irrita, porque o pecado diante de Deus, ele ofende a santidade do Senhor, ele ofende a santidade do Senhor. E nós precisamos tomar cuidado, que ao invés de nós exalarmos um cheiro agradável, o bom cheiro de Cristo, o nosso pecado não irrite as narinas de Deus. O nosso pecado não irrite. Como é que nós conseguimos fazer isso? Através de uma escolha de fé, da escolha correta, da escolha certa. Tá bem? Quando nós olhamos aqui no ponto de número 1.1, então, nós vemos tudo isso aqui, tá? Vamos pela parte boa, bem fortificada, protegida por muros altos e largos. Porém, era uma cidade ímpia, idólatra e corrompida. Só que agora ela tem contra ela não outros reinos, não outros homens. Não, ela tem contra ela o tempo de Deus. E agora o tempo de Deus se esgota, o tempo de Deus se esvai. E o Senhor agora é quem vai pelejar contra Jericó, contra Jericó. Quando nós formos olhar para as campanhas de Josué até as muralhas de Jericó e depois a sua queda, nós vamos ver que toda a ação de demolição, de destruição das muralhas de Jericó não foi feita pelo homem, mas por Deus. Mas por Deus. É aí que nós precisamos entender. Veja, e é por isso que no ponto de número 1.2 está escrito assim: os espias cumprem a sua promessa. Veja, mas esta promessa foi firmada o quê? No nome de Deus. Tá? E quando nós vemos algo feito em nome do Senhor Jesus Cristo, quando nós vemos feito algo em torno da palavra de Deus, o que nós precisamos nos lembrar? Que a fidelidade de Deus ela está sobre o seu nome e sobre a sua palavra. É por isso que muitas vezes a pessoa pode dizer assim, mas fulano está em pecado, fulano está nessas condições, fulano está assim, ele prega e acontece. Por quê? Deus tem compromisso com a sua palavra e com o seu nome. Tá? Agora, o que vai acontecer com o fulano depois é entre ele e Deus. Então, nós notamos que houve um trato entre eles, quer dizer, os espias e com a Raabe. Primeiro ele diz, olha, nós precisamos de um fio, mas de um fio que dê para ver. Tá? Vamos dizer que ela tenha posto uma linha vermelha. E se ela tivesse posto uma linha vermelha pela altura do muro, pela largura do muro, será que os espias enxergariam lá embaixo? Não, o único que pôde enxergar foi Deus. Tá? Ainda que ela tenha posto, mas ela pôs lá um pano, um fio de escarlata. Quando falávamos de escarlata, falamos do encarnado, né? Quer dizer, do vermelho, daquilo que chama a atenção. Mas tinha um porém, esse fio não poderia ser posto em qualquer lugar, mas na janela por onde eles desceram. Obviamente que se eles descem, eles estão do lado de fora. Para entrar depois das muralhas derrubadas, eles vão entrar de fora para dentro. E eles vão ver, eles vão divisar. Então, a obediência ao sinal, a obediência à palavra, a obediência ao tratado, ela é feita, o acordo é feito entre homens, mas a obediência é olhada por Deus. E ela fez tudo conforme havia combinado com eles. Tá bem? Tudo conforme eles haviam combinado. Tá? Ela pôs um fio vermelho, um fio de escarlata, ela colocou pela janela por onde eles desceram, então está tudo certo. E o que acontece? Quando o muro é derribado, quando o muro é posto abaixo por Deus, obviamente que a parte onde está a casa de Raabe não é atingida. Tá? E quando outros vêm, veja, os dois soldados já estão lá, falando, não, aqui ninguém mexe. Aqui foi ela quem nos guardou, foi ela quem nos protegeu, foi ela quem nos deu guarida e também nos deu escape. Então, nesta casa aqui, ninguém mexe. Por quê? Porque é uma promessa. E esta promessa é feita em nome de Deus, do Deus que daria a vitória a Israel nos muros de Jericó. E, obviamente, daria vitória para Raabe e sua família. Quando olhamos para o ponto de número 3, fé, obediência e confiança. Então, nós vemos de novo fé,
né, obediência e confiança. Ela obedece, ela faz tudo. Mas veja, um pequeno, qualquer coisinha poderia trazer isto sei lá, um ventinho qualquer poderia colocar estas promessas de homens a perder. Mas veja que a confiança dela não está somente nos homens. Não está. Veja, talvez nós podemos colocar aí que a fé que ela depositou nos homens fosse 20%. Mas 80%, 90% desta confiança está em quem? Está em Deus. Veja, a fé cristã se evidencia na obediência à palavra. Qual a palavra que foi combinada? Você não sai de casa, você põe um fio de escarlate, você aguarda o momento certo. Quando Deus der a ordem, nós vamos entrar. Quando Deus der o sinal, nós vamos entrar. Mas você precisa ser obediente ao que nós estamos combinando. Veja, você precisa ser obediente ao que nós estamos conversando. E é nisto que está a fé cristã, em obedecer à palavra empenhada. Não somente, veja, a palavra dos homens, a nossa palavra, mas principalmente a obediência à palavra de quem? A palavra de Deus. Porque se a nossa fé estiver firmada em outra palavra, não é fé cristã e nem é fé também de nenhuma maneira. Tá? Por quê? Porque esta fé, ela se evidencia. Por que ela age com coragem e com obediência? Porque ela está firmada na palavra de Deus. Na palavra de Deus estou firmado, estou eu, e tenho a salvação. Tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado para que muitas vezes nós, ainda que sejamos ou que sejam grandes homens de Deus, a nossa confiança não esteja totalmente ela estrivada em homens, mas sim na palavra de Deus pregada por estes homens, se esta palavra realmente é uma palavra que nos conduz à vitória. Tá? Então vamos olhar para o ponto número 1 de novo. O ponto de número 1, ele traz este título, a origem de Raabe. Tá? Fala sobre a cidade de Raabe, que é Jericó, fala sobre a promessa dos espias dentro da cidade dela e o seu cumprimento. Tá bem? E no ponto de número 3, a fé, a obediência e confiança. Então veja que a fé, a obediência e confiança não estão nos homens, mas estão na palavra. Em obedecer a palavra. Qual a palavra? A palavra que foi posta naquele dia. E ela fez tudo. Ela pôs o fio de escarlate pela janela por onde eles desceram. Obviamente, ficaria muito fácil. Mas veja que o acordo dela não foi feito só com homens. O acordo dela foi feito com Deus. E Deus honra, e Deus cumpre as suas palavras. Deus cumpre, né? De Deus as santas promessas. Hoje se cumprirão. Hoje se cumprirão. Então nós precisamos tomar sempre esta cautela, este cuidado na nossa vida, de quando depositarmos a nossa fé, a nossa obediência, a nossa coragem, nós precisamos pô-la em Cristo Jesus, toda a nossa fé, porque é a escolha certa que não nos deixa perecer com os incrédulos, quer dizer, com aqueles que não acreditam. E incrédulos há, tanto dentro quanto fora das denominações. Ora, nós não podemos ser nécios a chegar a tal ponto de achar que esses tipos de coisa não acontecem dentro das denominações. Pelo contrário, nós precisamos tomar cuidado. Também, por que precisamos tomar cuidado? Para dentro das nossas igrejas, nós não darmos ouvidos a incrédulos, a rebeldes, a pessoas que dizem que não precisa congregar na igreja, a pessoas que dizem que não precisa... Por que acreditar em homens? Ora, mas são homens que falam segundo a palavra de Deus. Algumas exceções do lado errado? Sim, mas na sua maioria, graças a Deus, são homens e mulheres levantados por Deus. Deus os colocou ali para conduzir as nossas vidas. Ora, e onde estão estes incrédulos? Estão dentro das congregações, dentro das igrejas, que querem rebeliar, que estão insatisfeitos com alguma coisa, quer esvaziar a igreja, tirando os crentes para fora, dizendo que não precisa congregar, não precisa ir para a igreja, não precisa frequentar a escola dominical, não precisa isto, não precisa ir. Tudo isto nós precisamos tomar cuidado.
Por quê? A fé cristã se evidencia na obediência à palavra, tá? Mas a palavra de Deus. E se a palavra de Deus nos ensina tudo isso, nós precisamos tê-la como fiel e de toda confiança, como diz o apóstolo, tá bem? O ponto de número 2 está escrito assim: Raabe ouviu e creu. Veja, eu já falei esses dias atrás sobre ouvir e escutar. São duas coisas. Veja que escutar não me faz crer, mas ouvir me faz crer. Por quê? O ouvir, né, como eu falei aquele dia, que no hebraico é Shema, é o princípio de toda oração, vamos dizer assim, judaica. Ele vai, toda vez que ele vai fazer uma declaração, ele diz: Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então ele principia por aqui. Shema é diferente de ouvir, de escutar. Este ouvir aqui está debaixo de obedecer o que se ouve. Obedecer o que se ouve. Tá bem? E como ouvirão se não tem quem pregue? E como ouvirão? Quer dizer, como é que nós vamos? A fé vem pelo obedecer, praticar. A partir do momento em que eu pratico, eu não somente escuto, mas eu pratico, a minha fé ela vai nascendo e vai aumentando. Então a fé vem pelo obedecer. E obedecer o quê? Obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Então o versículo ficaria mais ou menos assim, né? Veja, a fé, ela vem mediante a minha obediência. Eu praticar aquilo que eu estou ouvindo. Eu praticar o quê? O praticar, obedecer o quê? A palavra de Deus. Quer dizer, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo anunciado. Tá bem? Então, veja, dentro desse sentido, no ponto número 2, ela ouve, ela obedece e ela acredita. Ela acredita, ela ouve e acredita. Tá bem? Então, Raabe, uma mulher, aqui nós temos ela como prostituta. Aqui nós já vamos lembrar que isso é pecado. Mas, veja, ao ouvir e pôr em prática, o que ela faz? Ela arrisca-se por confiar no quê? Na palavra de Deus, confiar que Deus, o Deus de Israel, tá, era capaz. Eu parei, pus umas reticências aqui. Por quê? É capaz do quê? Capaz de tudo. Ora, quando ela ouve a palavra, quando ela ouve os espias, ela prontamente acredita. Por quê? Este ouvir é diferente de escutar. Tá? Aquele que entra por ouvido sai pelo outro. Ela simplesmente ouve e acredita em tudo que eles disseram. A partir desta crença, desta confiança, ela vai agir, a sua vida, a partir daquele momento, ela vai ser direcionada totalmente e exclusivamente pela palavra de Deus. Então ela se arrisca por confiar em Deus. Tá? Em confiar que Deus pode fazer todas as coisas. Aqui são inúmeras coisas que Deus pode fazer. Aliás, Deus pode fazer tudo. Ele só não pode ir contra si mesmo. Tá? Ele não pode pecar, ele não pode ir contra si mesmo, ele não pode ir contra a sua palavra. Tá bem? Mas o demais, Deus pode todas as coisas. Então veja que ela se arrisca. Meu ponto 2 interessante. Ela se arrisca. Ela se arrisca. Aqueles homens de Jericó verem os 2 espias lá dentro, se esconderem dentro da sua casa, sei lá, do comércio, o que ela tinha ali, casa, comércio, alguma coisa, mas ela se arrisca. Por que ela se arrisca? Porque ela confia que Deus pode todas as coisas. Ela passa a confiar no Deus de Israel, no Deus de Israel. Ela passa a acreditar no poder do Deus de Israel. Então agora já não importa mais se eu estou correndo risco. O que importa é que eu confio que, apesar dos riscos, este Deus pode me livrar. Este Deus pode me livrar. E aqui começa a fundamentar a vida de Raabe. No ponto 2.1 nós temos Raabe confiou em Deus. Mas por quê? Veja, novamente, não é uma fé, assim, vamos dizer, movida pelo medo. Olha, Raabe já tinha ouvido falar dos feitos do Senhor. Antes dos espias chegarem,
Veja, que a fama do Deus de Israel já havia chegado. Nós temos isto em várias passagens da Bíblia. Tá bem? Quando aquele rei chama o profeta mercenário, não messiânico, um profeta mercenário, e diz para ele amaldiçoar Israel. Veja, por que ele chama o profeta? Por que ele chama Balaão? Por que Balaque chama Balaão? Porque ele tinha ouvido acerca do sucesso das campanhas de Israel. Onde Israel chegava, nós estamos um pouco mais à frente agora com Balaão e Balaque, quer dizer, a fama de Deus, a fama das vitórias de Deus, já haviam chegado até ele, e ele está com medo. Agora o próximo é ele. Veja que aqui, no mesmo caso, Raabe já tinha ouvido. Tanto é que, veja, ela ouve falar dos feitos, e ao proclamar, já ter ouvido falar de Deus, surpreende os espias com o quê? Com a sua fé. E temor novamente. Tá bem? Então, veja, antes da pessoa chega o quê? A fama. Chega o bom nome. Antes de Israel chegar, chegava o nome do Deus de Israel, o poder do Deus de Israel. E Raabe já estava cônscia de tudo isso. Ela sabia quem era o Deus de Israel. Ela sabia quem era o Deus de Israel. Veja, ela já tinha ouvido falar dos feitos do Senhor. E ao pronunciar isto aos espias, veja, eles se surpreendem. Se surpreendem por quê? Pelo que ela já tinha ouvido, a fé e o temor já havia nascido no coração dela. Então, para ela fazer o pacto com os espias, não foi tão surpreendente para ela. Por quê? Ela já havia ouvido falar do Senhor. Tá bem? Veja que aqui o escritor diz que a sua fé, quer dizer, a fé de Raabe e seu temor, surpreende os espias. Veja que a surpresa da confiança dela em Deus surpreende os servos de Deus, vamos dizer, os espias. Por quê? Porque ela já tinha ouvido e aquilo já tinha criado nela um respeito, um temor, uma vontade, sabe? Uma vontade de não se opor a ele, mas de fazer a sua vontade, Então, veja, eu coloquei aqui, e como crerão, né? E como crerão? Quer dizer, se nós não pregarmos, Paulo diz, e como crerão se não for anunciado? E como anunciarão se não forem enviados? Então, nós vemos tudo isso aqui, olha, a fé e o temor, eles nascem o quê? De uma apresentação prévia de Deus. Tá? Ela já tinha ouvido falar do poder de Deus. Assim como em muitos lugares, quando os exércitos de Israel chegam, o temor chega primeiro. Por quê? Porque eles já ouviram falar deste Deus. Já ouviram falar do Deus dos hebreus. E assim deve acontecer antes de nós chegarmos, antes do nosso nome, tem que estar adiante de nós o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da nossa fala, tem que aparecer os grandes feitos de Deus na nossa vida. Antes da nossa aparência, deve chegar a presença do Deus Todo-Poderoso que está agindo na nossa vida. E é assim as escolhas. Mas essas escolhas virão quando? Quando nós aprendermos a escolher de maneira correta, ouvir a Deus e obedecê-lo. Ouvir a Deus e obedecê-lo. Vamos para o ponto de número 2.2, que diz assim, nós falamos do ponto 2.1, Raabe confiou em Deus. Tá? No 2.2, Raabe coloca a sua fé em ação. Tá? Porque ter fé, veja, ela já obteve a fé. Ela já tem, ela já acredita. Mas veja, ela teme a Deus por fé. Então o temor já está gravado em seu coração. Porém, não é uma fé morta, mas é uma fé que age. Veja, a fé de Raabe na ação, a fé de Raabe agiu a tal ponto de fazer o quê? Fazer com que ela vença a tendência de ser paralisada pelo medo. Enquanto todo Jericó travou de medo,
Raabe estava confiante. Por quê? Ela agora não cria mais nas deidades de Jericó, ela já não cria mais na fortaleza de Jericó, ela não cria mais nos exércitos de Jericó. Ela estava acreditando no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Veja que aquilo que paralisava de medo os outros homens, as outras pessoas, faz com que, além de ela não temer, faz com que ela venha a agir, praticar a ação. Qual foi a ação? Ela colocou o fio de escarlata na janela por onde eles desceram e esperou o momento de Deus. Veja que ela não se desespera. Ainda que no movimentar de Deus, depois da 7ª volta, no movimentar de Deus, tudo comece a desabar, ela está tranquila. Por quê? Porque a sua fé está na pessoa bendita do Deus que foi de Yahvé, que foi pregado para ela. Tá bem? De Yahvé, que foi pregada para ela. Foi o Senhor, foi trazido, veja, ela já tinha ouvido falar dos feitos do Senhor, dos feitos de Yahvé. Tá bem? Ela já tinha ouvido. E apesar de todos os pesares, tudo que estava acontecendo agora, Josué vinha, rodeava, e voltava, vinha, rodeava e voltava, depois gritou, tocou as buzinas, e os muros começaram a cair, ela simplesmente ficou na sua posição, ela agiu, ela exerceu a sua fé. Ela exerceu a fé. Ela exerceu a fé. Que fé? Esta fé que ela já tinha ouvido antes dos espias chegarem. Antes dos espias chegarem. Então, no ponto 2.2, ela coloca agora, ela ouviu, ela guardou e agora ela coloca em ação. Tá? A partir do quê? A partir de que muitos se paralisassem de medo, ela, com muita coragem, leva a ação, a leva a agir. E ela agiu da maneira que foi ordenado a ela pelos espias. Quantas vezes, irmãos, nós estamos sendo paralisados pelo medo, paralisados pela falta de fé, paralisados pela incredulidade, paralisados por inúmeras coisas que o mundo lança contra nós, que as situações, que os momentos lançam contra nós. Veja, mas nós já ouvimos falar do Senhor, do que Ele pode fazer, tá? Do que Ele vai fazer, e nós simplesmente paralisamos. Mas alguns remanescentes, graças a Deus, ao invés da tendência de paralisar, o que ele faz? Além de não paralisar, ele vai agir. Por isso que nós vemos que alguns ainda agem pela fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus, no querer de Deus, tudo aquilo que Deus age na nossa vida. E nós precisamos tomar cuidado para quê? Para que ao invés de agirmos, nós sermos paralisados pelo medo, também paralisados pelo medo. Mas no ponto 2.2, Raabe coloca a fé em ação. Está na hora de nós. E vejamos, vamos lá. Ela tá só para, não é forçando não, mas veja, ela mora em Jericó, vimos a situação de Jericó, ela é prostituta, ela é chamada de pecadora, mas nada disto. Quantas vezes o diabo quer nos afrontar, jogando na nossa cara os nossos medos, as nossas falhas, os nossos pecados, e nós esquecemos que estamos indo até eles, os nossos inimigos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que os nossos pecados foram apagados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E tudo aquilo que era contra nós, o Senhor cravou esta cédula na cruz do Calvário. Então, o que temer? Nada. Mas, infelizmente, o que falta? Fé. A falta de fé faz o quê? Causa paralisia espiritual, causa o medo espiritual e causa também o quê? A letargia espiritual. Também, ponto 2.3, Raabe, fé e obra. Né? 2 assuntos extremamente importantes. Também, não somos salvos pelas obras e sim pela fé. Mas a fé que nos salva, ela faz-nos produzir obras. Veja, e é o que acontece na vida de Raabe. Veja, Raabe, portanto, uniu fé e obra, tornando-se parte da linhagem de Jesus Cristo. Eu pus aqui Efésios, né, se não estiver errado.
que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Tá bem? Mas tem obra, ela fez. Ela colocou o fio de escarlata vermelho pela janela, pelo lado em que os espias haviam descido. Quer dizer, ela pôs a obra. Só que esta obra dela está unida à fé. Que fé? Fé em crer no Senhor Jesus Cristo. A tal ponto, ou em Deus, confiará, arriscar-se no que Deus pode fazer. Então ela une fé, que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê, e as obras. Que Tiago diz, me mostra a sua fé sem obras, eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Então ela une os dois ensinos mais importantes no Novo Testamento. Salvação pela graça, mas não uma fé morta. Salvação pela graça, mas não uma fé morta, uma fé que age, uma fé que opera. Tá bem? Então, uma fé viva, a graça, ela faz com que eu produza, com que eu reproduza. Tá bem? A minha fé vai fazer com que eu realize obras. Voltando àquele ensinamento, a obra não salva. Eu não faço obras para ser salvo. Eu faço obras porque sou salvo, sou de ser, de não duvidar, de que somos salvos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta fé viva, ela faz com que nós pratiquemos obras, que nós realizemos obras, que nós façamos tudo aquilo aparecer não de uma maneira egoísta, mas de uma maneira grata, porque pela graça eu fui salvo, e por graça, por gratidão eu realizo obras, pela fé, porque eu sou salvo. Então Raabe une a fé e a obra, e esta união faz com que ela se torne parte da linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o ponto de número 3, que nós vamos ver agora, o ponto de número 3. 3, 2, 3, 2, 3. Né? Agora 3. Raabe, a pecadora salva. Então veja, nós estamos trazendo dentro deste tema uma escolha de fé. E agora a escolha de fé faz com que a situação de Raabe passe de pecadora para uma pecadora salva. Veja, nós não podemos desligar. Somos salvos? Somos. Ainda vivemos num corpo de pecado? Sim. Este corpo será quando o corruptível se transformar em incorruptibilidade, que agora tem pecado, será revestido de impecabilidade, quer dizer, nós não vamos mais pecar. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo nos diz. Então nós precisamos entender que dentro desta situação, ela vai muito além, a importância de nós entendermos esta questão de pecadores salvos, ele vai muito além do aqui e agora, vai muito além, vai atingir gerações, muitas gerações, tá bem? E se Deus quiser, vai atingir todas as gerações depois de nós, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Então nós olhamos para o ponto de número 3, o ponto de número 3, Raabe, de pecadora salva. Mas nessa situação de pecadora salva, se nós olharmos tão somente a grosso modo, nós não vamos entender. Veja que a situação, ela temendo a Deus por fé e agindo, coragem e obediência, faz com que mude-se não apenas a própria história, quer dizer, de Raabe, mas nós vemos o quê? Toda a sua família. Isso está no pedido dela. Ela está pedindo. Ela não pede só por ela. Eu vou fazer tudo o que vocês querem, tudo o que vocês estão falando, porque eu acredito que Deus é capaz. Dentro desta capacidade, eu vou pedir para Deus também salvar a minha família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A crença desta mulher é tão grande, a fé dela é tão forte, que ela diz assim, olha, salve a minha família também. A gente faz um acordo, mas dentro do acordo eu quero a salvação da minha família. Olha que interessante. Ponto 3.1 diz assim,
Raabe cuidou de sua família. Nós poderíamos apontar o dedo para uma pecadora, para uma prostituta, para uma moradora de Jericó, poderíamos apontar o dedo para tudo, mas veja, esta mulher, apesar, vamos colocar assim, de todas as falhas que nós poderíamos apontar, ela pratica, ela realiza, ela age onde está a agir, ela vai agir com coragem e obediência dentro do quê? Dentro da preocupação que ela tem. E que preocupação é esta? Não, poupa a minha vida. Poupa só a minha vida e já... Não, veja. Ela se preocupa com aqueles que amava, confirmando a sua fé. Veja que a fé dela é abrangente. Ela e a casa dela. Então ela se preocupa com quem ela ama. Veja que a pessoa realmente convertida, ela não estará sossegada enquanto aqueles que estão debaixo do seu telhado, debaixo das suas orações, debaixo da sua fé, não estiverem também na presença de Deus, juntamente com ela, com ele, com eles. Isso vai fazer com que a pessoa dedique a sua vida constantemente em oração, em rogos, em jejuns. Para quê? Para a salvação de toda a sua família. A pessoa não dormita, a pessoa não dá descanso. Veja, Jeremias diz assim, não dê descanso aos vossos olhos, o profeta disse. Não sei se foi Jeremias. Ele diz, não dê descanso aos vossos olhos. Enquanto que? Enquanto aquilo que é a tua preocupação não estiver garantido na presença de Deus. Veja que o gesto de preocupação de Raabe é com aqueles que ela amava. Tá? E isto confirma a sua fé. Óbvio, óbvio. Ela sabia que Deus poderia salvar não somente ela, mas toda a sua casa. E ela coloca esta preocupação diante de Deus. Ela se preocupa com aqueles que ela amava. Tá? E quantas vezes, irmãos, nós somos egoístas? Tá, a esposa, tá o marido, tá os filhos, está muito bem, mas e o resto da família? E a parentela, e a vizinhança, e o bairro onde eu moro, e a empresa onde eu trabalho? Quer dizer, em todos estes lugares eu sou um representante de Deus. E eu devo buscar a Deus também pela salvação dos tais. A classe, a escola, a faculdade onde eu estudo, onde eu estou. Quer dizer, eu devo me preocupar com todos aqueles que estão ao meu redor. Eu devo me preocupar. Porque é um gesto que demonstra o quê? Fé. Tá? É um gesto que confirma a fé do cristão. Quando ele se preocupa com aqueles com que ele ama. Quando ele se preocupa. E quando nós nos preocupamos, nós fazemos o quê? Nós somos paralisados pelo medo? Não, nós agimos. E a nossa ação, neste momento, é o quê? Oração, jejum, palavra. Vamos evangelizar constantemente essas pessoas. E assim sucessivamente. Ponto 3.2, perdão, diz assim, 3.2. Eu estava no 3.1. Isto. Raabe cuidou da família. 3.2. O futuro de Raabe. Veja, nós estamos falando de um presente. Nós estamos falando de uma vida de passado, que ela mora numa cidade. O presente dela, da sua vida, é uma prostituta pecadora que se rende aos pés do Senhor, que confia no Senhor. Agora vamos falar do seu futuro. Futuro. Veja, 3.2. O futuro de Raabe. Veja que na sua escolha de fé, ela se torna parte do povo de Israel. Como que ela se torna parte do povo de Israel? Ela foi espalhada, Deus falou assim, acho que Josué falou assim, bom, como não faz parte do povo de Deus, não é uma israelita, não é uma judia, não é uma hebreia, pois joga ela no meio do povo. Não, veja o que Deus faz. Ela se torna parte. Como que ela se torna parte? Não é qualquer parte, mas uma parte importante do povo de Israel. Ao se casar com Salmão, veja, ela se casa com um israelita, vamos dizer, piedoso. Um israelita piedoso. E desta união nasce outro personagem muito importante também na história de Israel, que é Boaz. Tá? Vamos lembrar das espigas, vamos lembrar da sogra,
da nora, né? E agora ela vem e se deita aos pés. A Ruth se deita aos pés de Boaz, Boaz se agrada de Ruth, tá bom? Veja, eu não estou contando a história de Ruth, nós já contamos, só falando de Boaz agora, tá? Boaz se agrada dela, dá ordens a respeito dela e depois se casa, né? Vai lá ver, não é uma disputa, mas havia um parente mais próximo, ele vai lá e resgata Ruth. Então este é Boaz. Boaz, que é filho de Salmão, que é filho de Raabe, que é filho de Raabe. Então veja, por que ela se torna parte importante, parte do povo de Israel? Porque se casa com... E dentro deste casamento vem alguém da linhagem de Jesus Cristo, que é Boaz. Tá? Vai ser, se eu não me engano, vai ser avô de Davi, alguma coisa nesse sentido. Então prestem bem atenção. Deus, quando o Senhor Deus, quando nós acreditamos em Deus, nós não estamos misturados no meio do vulgo. Pelo contrário, nós somos parte integrante importante do corpo, nós somos membros do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E veja que nós podemos nos tornar parte importante desta história. Veja que de Raabe, ela se casa com Salmão, Salmão tem um filho que se chama Boaz, Boaz casa-se com Ruth e agora nós temos a extensão da linhagem, tá bem? Porém, quando nós olhamos no ponto 3.3, Deus perdoou Raabe, Deus não somente perdoa Raabe, mas muda radicalmente. A mudança de Deus em Raabe é aonde? Na mente. Na conversão. Esta conversão vem para fora. Veja, Raabe muda radicalmente seu estilo de vida. Agora aquela que era pecadora, prostituta, isto, aquilo, outro, agora ela tem o seu estilo de vida completamente mudado. Veja que acontecem duas mudanças. A primeira mudança, Deus opera em nós. Deus muda as nossas características, nos transforma no novo homem, no novo ser humano, no novo nascimento. E a partir deste momento, nós também temos a obrigação de começarmos a mudar o nosso estilo de vida. E isso chama-se o quê? Santificação. Nós vamos santificar a nossa vida. O nosso antigo estilo de vida, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quer dizer, somos agora nova criatura. E nos tornamos nova criatura através da santificação. Através da santificação. Tá bem? Então o Senhor apagou suas transgressões e se esqueceu dos seus pecados. A partir de que momento? Em que o Senhor muda Raabe e Raabe muda o seu pensamento, a sua forma de vida, radicalmente o seu estilo de vida. A partir deste momento o Senhor apaga as nossas transgressões e esquece dos nossos pecados, assim como fez com Raabe. É por isso que nós precisamos buscar em Deus a santificação. Tá? Veja que o novo nascimento, Cristo opera em nós. O novo nascimento. E a partir do novo nascimento, nós vamos santificar a nossa vida. Cada dia, gradualmente, vamos mudando o nosso estilo de vida para um estilo de vida mais santo, mais agradável, mais propício e que nos leve mais para perto de Deus. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos fazer como Raabe, uma escolha de fé. E se nós fizermos a escolha certa, nós não pereceremos com os incrédulos. Pelo contrário, esta fé em Cristo nos conduzirá à vitória sobre o mundo. Tá bem? E quando somos transformados e somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, nós tememos a Deus e por fé agimos com coragem e obediência. Sejamos, pois, então, como Raabe. Raabe transformada, Raabe perdoada, Raabe aceita no meio do povo de Deus, Raabe que age no nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Façamos isso também
e passemos a agir em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, e vamos ficar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.